This my shit. All girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje estamos aqui, eu, Bia. Eu, Mari. E temos hoje plateia! E dessa vez, mais do que o Marcos, temos a Elisa, que vocês já conhecem, e a Luísa, que vocês podem entrar em contato. Vamos pedir pro Marcos deixar aqui o link do WhatsApp, caso você queira marcar o acolhimento. Sim. Né? Faz parte, quem vai falar com vocês é a Luísa. Então ela já tá aqui em sofrimento, em agonia. Mentira, ela tá muito feliz em saber que vocês vão estar entrando em contato com ela. Mas o que viemos falar aqui é o que vocês já leram aí no título, A Substância. Que filme, gente, sério. A Mari que falou pra eu assistir. Foi. Ela falou assim, você já assistiu A Substância? Tem tudo a ver com o que você discute, fala. Aí eu fiquei assim, vi, mas eu vi que tem umas coisas meio estranhas. E eu tô meio hater de cinema. Sério, Bia? Ai, muito caro. Ah, justo. É, tem Muito aumentado caro pra... bastante. Ai, muito caro, muito caro. Aí eu fiquei assim, não sei se eu vou. Mas a gente foi. Sua nota. Eu dei 5 e eu me mantenho no 5. Eu gosto, eu acho que eu fiquei 4, 4,5. A Luísa, que está aqui, porque a Hater. gente veio e trouxe ela aqui, ela não tá aparecendo, mas ela está aqui na presença. Ela não gostou nada. E a gente quer saber o que vocês acharam. Marcos, o que você achou? Eu achei bom até certo ponto. Ele não gostou do final. Do final? Ah, mas eu acho que foi onde todo mundo mais assim... É, que eu acho que teve. A Luísa bem falou geral. que foi sem graça do início ao fim. Não. Tipo assim, deu 1 hora de filme e eu comecei a ficar entediado. O filme tem tipo 2 horas. Entediada. O negócio, Não eu tem como ficava em ficar entediada sofrimento. naquele E eu assim, ó, Entediada. vários momentos. Nossa. Vai ter spoiler nesse negócio. Então, se você não Sim. gosta de spoiler ou se você não assistiu, eu acho que é melhor. Mas vai ter spoiler, né? Não tem Sim, como. porque- não tem como não ter. Mas, pra quem não sabe, esse filme basicamente fala sobre uma atriz, ela é mais Ela do que atriz, trabalha com né? fitness, né? Ela era uma estrela de Hollywood. uma estrela de Hollywood. E que é protagonizada pela Demi Moore, que quem não conhece, enfim, tem uma carreira extensa, mas principalmente foi considerada aquele sex symbol dos anos 80, total. 90. E aí, no ano em que ela foi considerada a mulher mais sexy, linda do mundo, foi o ano em que também, a partir daí, ela já se tornou o lugar de bem objeto da mulher bonita. Ponto final. Sim. E depois que ela foi envelhecendo, tanto que foi o que aconteceu. Vocês podem pesquisar, até assim, colocar no Google, dá pra ver. A quantidade de trabalhos que ela foi fazendo foi diminuindo também. E eu acho que é muito válido a gente pensar nessa atriz representando esse papel. Eu acho que em toda a potência que ela traz ali, pra gente perceber também os significados por trás. Porque, de algum modo, eu sinto que ela representou um pouco também dela e de tantas outras mulheres. Sim. Eu achei o filme muito forte, assim, eu achei... Porque no filme é tudo muito explícito, é tipo escancarado, né? Eles, assim, pegam a realidade que existe, que é todo esse padrão de beleza, enfim, toda essa cultura da beleza que a gente tem, né? Essa pressão que existe em cima das mulheres, e eles escancaram. Então eu achei um filme muito forte, assim, e eu acho que pela história dela também é muito... Eu realmente pensei ali na hora, tipo, como é que foi pra ela, será, fazer, tipo, esse filme? Porque basicamente foi uma representação do que ela viveu. Ela tem 60 anos hoje, e, tipo assim, gente, ela fez Ghost. Tipo assim, ela fez Ghost, entendeu? Tipo, putz, Não, e eu fico pensando assim, que ela tem uma parte que ela olha ali no espelho e ela, assim, ela fica totalmente sem roupa, ela fica pelada ali, né? Eu pensei muito nessa coragem dela se mostrar, assim, pra uma mulher na idade dela, com toda a cobrança, expectativa que se tem sobre o corpo de mulheres e pro corpo e pra expectativa também sobre ela estar ali. E aí, enfim, tem todo esse ponto dela, trazendo ela faz a Elizabeth no filme, né? E a partir daí, ela sofre um acidente. Na verdade, antes disso, ela é descartada, porque é isso, vou usar essa palavra descartada porque foi bem isso que aconteceu. Isso, né? Viram que a audiência que ela estava fazendo no programa fitness estava caindo, e aí ela escuta o empresário, que também é um homem assim, que desde o início, acho que as cenas mostram quão nojento ele é. Sim. E aí depois disso, ela sai do programa e ela escuta ele falando, ela tá muito velha já, ninguém quer mais ver ela, coisa nesse sentido e bem pior. E é muito triste, assim, porque enquanto ela estava nova,
ela estava sendo válida ali. A partir do momento em que ela envelhece, todo o valor dela se perde, né? E é muito interessante a gente pensar que a partir desse momento ela se vê sem emprego, que era a única coisa que ela tinha, né? E era sobre o corpo dela. Ela sofre um acidente ali, ela conhece um cara que explica pra ela a substância. Foi o primeiro lugar de apresentar a substância. Chega algumas casos pra ela e aí, enfim, ela acaba decidindo por tomar essa substância. Não é tomar, né? Mas aplicar nela. E aí ela nem... Só que, gente, primeira coisa, um furo do roteiro ali. Quem entende que chegou aquela caixa, passo 1, passo 2, passo 3... isso Sim. você aplica em tal lugar. Eu não ia saber. Eu ia ficar assim, ó, travada, olhando pra aquelas injeções. Não, gente, a mulher é simplesmente a Barbie Profissões. Ela é enfermeira, ela Arquiteta. é arquiteta, é construtora, mestre de obra. Ela é tudo, assim, absolutamente tudo. A modelo fitness ali, tipo, ela faz tudo. Eu fiquei, mano, como... Ela colocando assim, ó, a agulha, como se fosse nada. Eu tava assistindo com um amigo meu que ele é enfermeiro. E foi muito engraçado, porque ele falou, gente, tipo assim... Porque foi muito perfeito ali, então eu fiquei assim, teve um furinho, mas tudo bem, a gente leva, né? Aí basicamente você aplicava lá uma injeção em si, e tipo assim, o melhor é que o vídeo que mostravam, apresentaram pra ela, não falava, só mostrava uma gema duplicando, e ela nem sabia o que daria. Aí de repente ela tá no chão, começa a sair uma pessoa nas costas dela, que vai ter que costurar ela, e toda a premissa vai ter ela como uma atriz, que é a Elizabeth, e nasce uma menina mais nova, a versão dela mais nova, que é como se fosse um clone dela. Só que cada uma tem a mente de cada uma é diferente, elas não estão ligadas nesse sentido de cabeça, de mente. A mente... Claro que é, Marcos. Eu fiquei nessa dúvida. Não, gente, elas não eram a mesma pessoa. Tanto que toda vez que uma acordava, a outra falava assim, caraca, ela deixa tudo bagunçado aqui. Isso é só a lombra dela. A lombra. Não é, a premissa não é que elas são duas pessoas diferentes. Não, ela é um clone. Elas são as mesmas. Ela é a mesma pessoa, só que é um clone. Não, é a lombra que ela criou por viver em tipo assim, Porque a ideia era pra ser uma mente só. Eu entendi que ela tava fragmentada ali. Tipo, foi uma certa dissociação entre as duas pessoas, mas que ela tava consciente nas duas. A mesma consciência habitava as duas, porque ela é única. Eu entendi que não, que eram duas consciências diferentes, só que ela era única porque aquela era a versão mais nova dela. Não, eu entendi que habitava a mesma consciência, só que de uma forma, tipo assim, fragmentada mesmo. Tipo, ela dissociou. Como se fosse, tem a versão dela, a matriz. A matriz? Sim. Matriz. Tipo, a matriz. E aí tem a versão ela, tipo, que é a Sue. Só que, tipo assim, é como se a Sue faz exatamente o que ela faria se ela tivesse... Isso eu entendi. Então, é exatamente a mesma cabeça, a mesma consciência, só que, tipo, versões... Diferentes. Então, pra mim são versões diferentes, é isso que eu tô querendo dizer. Só que pra eles, ela tava consciente, a cabeça dela sempre tava funcionando. Era a mesma cabeça, entendeu? Eu entendi assim. É como se fosse... Mas, tipo, tanto que o filme fala o tempo todo, vocês são uma só. Mas pra mim é isso, vocês são uma só porque seria a Elizabeth mais nova. É você, só que você é do passado. Não como se fosse vocês duas estão conscientes ao mesmo tempo. Porque, então, aí é a interpretação. Mas isso foi uma discussão que eu tive com os meus amigos. Gente, falem aí a interpretação de vocês sobre o filme, porque realmente é meio confuso isso. Porque pra mim ela não estava consciente nas duas vezes. Por isso que ela se odiava tanto. Porque ela odiava a versão dela velha, ela odiava a versão dela nova, ela odiava... Mas ela se odiava enquanto velha também. Sim, mas aí que tá, eu acho que tinha também essa dualidade muito forte de você... Tanto que elas, quando elas estavam as duas juntas, elas não estavam pensando juntas. Não era dividindo o mesmo cérebro, elas não estavam dividindo o mesmo neurônio quando as duas estavam ali naquele final. Cada um tava funcionando de um jeito, uma dava soco na outra. Mas eu acho que isso é mais simbólico. Eu acho que isso é simbólico, porque isso é o que acontece com a gente, na nossa mente. Então, eu acho, na minha cabeça era isso. Era uma versão dela, mas um clone, por isso que pra mim era um clone, só que um clone novo. Aí, de modo geral, tinha isso. Pode estar dividindo a cabeça ou não, pode estar fragmentado ou não, a gente não sabe. E aí, no caso, uma ficava dormindo por uma semana, enquanto a outra ficava acordada reagindo à vida. Por um tempo tava... foi ótimo pra ela, na cabeça dela, né? Nossa, nasci mais nova, maravilhosa. Vou poder pegar o meu papel. Ela pegou exatamente o papel que era dela anteriormente, que agora ela se chama Sue. Só que aí depois e na primeira semana funciona. Ela cuida bem, uma cuida bem da outra. Bem mais ou menos. Aí ela fica jogada no banheiro. Tipo... E aí ela abre uma porta aleatória do banheiro e coloca ela ali. Essa parte é ótima. Mas... eu digo assim, comparado com o resto,
não naturalizando a violência, a negligência, exato. Mas foi melhor do que estava sendo depois. A partir daí, eu acho que quanto mais ela vai curtindo a vida dela nova, mas ela vai falando assim, que começa pelo dedo, né? Sim. Eu quero ficar mais uma semana. Só que é isso, eles tá lá escrito entre essas bula, você só pode ficar uma semana. A partir daí você vai sofrer consequências. Sim. E aí a consequência é o que eles falam no telefone, né, dessa substância. Você vai tirar tudo que você pega de um lado, você tira de outro. Exatamente. Então tinha esse lugar de compensação. No fim, elas vão tendo uma briga ali, né, dessas personalidades. A Sue fica por 3 meses, até o ponto que ela não tem mais o que tirar da Elizabeth. E é nesse momento em que ela fala assim, mas pera, eu conquistei tudo e tudo mais. E aí vai criando-se uma raiva muito grande, porque também quando a Elizabeth volta, ela fica vendo os programas, ela vai ficando com mais raiva ainda, ela se compara muito. E aí tem muitos pontos pra gente falar sobre esse filme inteiro, mas de modo geral... Eu gostei, só aquele final também eu acho que foi um final... O Marcos não gostou desse final, mas eu acho que foi simbólico, porque tinha que simbolizar. Exato. Eu acho que era pra ser escrachado, feio daquele jeito. Mas vamos por partes. Que partes mais chamou a tua atenção, Mari? Pra mim, assim, certeza, completamente, assim, foi aquela parte em que ela se maqueia toda e ela começa a tirar, assim, com muita raiva. Porque, tipo... Ela passa muito esse desespero, ela passa muito essa frustração, essa rejeição dela com ela mesma. Pra mim, foi uma cena muito forte. Pra mim, foi muito visceral. É muito visceral. Eu senti no corpo também, assim, a raiva. Pra mim, eu escrevi isso aqui, assim, as emoções que me vieram. Peraí. Cadê? Gente, sério, pra mim essa parte, assim, tem todo um horror no filme, né? Sim. Que nem a gente tava conversando aqui, é um filme muito escancarado, assim, mas essa parte, ela brilhou na atuação. Pra mim, foi ódio. E aí vem, na verdade, primeira coisa, ela se compara e a partir desse processo de comparação, ela se odeia e tem nojo de si. Porque eu senti um certo lugar de nojo. Aquela hora que ela olha pra boca dela e a boca dela, ela fala assim, nossa, minha boca é meio... Nem ela fala, né? Mas ela fala pro meio da atuação. Sim. A boca, tá muito pequena. A outra boca parece, tipo assim, botox, juventude e tudo mais. E aí, aquilo me chamou a atenção, acho que foi um dos primeiros pontos. E também, eu acho que uma coisa que foi muito explícito pra mim foi a parte do buquê. Do buquê? O buquê em que ela recebe era tipo assim, você foi muito especial, foi muito importante pra gente. Sim. Passado. Você não é mais. Tá, mas e eu hoje em dia, o que é que eu sou? Se aquilo me representava, era toda a minha identidade, e hoje eu não sou mais isso, o que eu vou ser? O que estrutura ela, né, a partir Exatamente. E enquanto pra menina, pra Sue, você vai brilhar. Era tipo assim, futuro, presente. Então, é muito interessante também como fala sobre esse etarismo, eu acho que de modo geral, mas eu fiquei também refletindo sobre esse etarismo aqui, pensando quanto que aqueles caras que falavam que ela era velha demais, eram caras tão velhos quanto. Sim. E essa parte foi a parte que me deu nojo. Você estava falando sobre a questão do nojo. Essa parte que tem um grupo. Os acionistas, eles ficam assim, um grupo de homens parecendo urubu. Ai, foi horrível. Assim, eu acho que isso é uma sensação muito compartilhada. Sim. Na hora me deu nojo, assim, porque é um pouco disso que a gente... Um pouco não, né? É bastante disso que a gente vivencia, que tava encenado ali. Um monte de homens avaliando ela e falando assim, porque em determinados pontos do filme fala, a mulher bonita tem que ficar sorrindo, algo assim. Então, assim, você tem que estar apresentável para aqueles homens te avaliarem, sendo que, tipo assim, os perebados, Sim. sabe? Nossa, e eram todos homens brancos, velhos. Exato. E aí era muito... Eu gostei muito da cena, do jeito que foi feita também a filmagem. Sim. Porque era como se ela fosse muito pequena. Exato. E ao mesmo tempo, até falei isso pro Marcos, não sei se você reparou, quando apareceu ela e o vizinho, ela era mais alta do que o vizinho. Ela, tipo, tava como se fosse um patamar acima dele. E mesmo assim, ele se via, tipo... foi a parte mais vergonha alheia pra mim, do vizinho. Ele fazendo as cantadas pra ela, achando que tinha uma chance. Horrível. E aí isso também, enfim, todos aqueles homens representados ali eram péssimos. O cara comendo aquele camarão, eu tava quase... Aquela pra mim foi a parte mais nojenta. Mas acho que esses homens sempre eram dessa maneira, né? Sim. Era uma coisa tipo, gente, por que esses caras têm tanta autoestima? Enquanto essas mulheres, tipo, eu olhava toda e falava assim pro Marcos, mas ela é a Demi Moore, porque ela tá sofrendo assim, ela é maravilhosa. Isso porque ela tá, mesmo com a questão da velhice, né, é o que a Valesca fala, na prateleira do amor, nenhuma de nós tá ganhando.
talvez ali atrás, em um período, a Demi podia estar lá em cima da prateleira. Sim. Mas a velhice chega pra todo mundo. Sim. E ela vai ser, em algum momento, colocada pra baixo, pra trás, vai ser descartada, esquecida. E aí, quando mostra aquela menina, né? Até a Luísa falou agora que ela tava com prótese o corpo dela. Sim. Eu não sabia. Ela tava... É isso, né? Até a mais padrão não é padrão suficiente Sente. pra algo ideal. Exatamente. E tenho certeza que mesmo assim deve ter gente falando do corpo dela. Com certeza. Ai, alguns homens... Ai, mas nem era tudo isso, né? Sim, com certeza, sempre tem. Aquele final também, eu acho que a parte que ela sangra, pra mim ficou muito escancarado o que acontece assim no nosso dia a dia, na nossa realidade. Mulheres que estão sangrando literalmente pela beleza na cara de todo mundo, que é o que acontece ali no final do filme. Dela tá, tipo assim, espirrando sangue pra todo lado e todo mundo se assustar. Mas em que ponto que as pessoas começam a se assustar? Eu acho que quando isso se torna algo diferente do que elas estão acostumadas. Porque, na verdade, enquanto ela estava ali, né, performando esse lugar da perfeição que era idealizado por todo mundo, tava, tá ótimo. Parabéns. Que tem fala, até a autora do livro do Intolerável Peso da Feiura, ela estava falando, cara, a verdade é que todos esses procedimentos estéticos, eles primeiro têm um processo de feiura, que você tem que sustentar com o procedimento, e depois sim vem o lugar da beleza. Mas como tudo isso, ninguém se choca. Sim. Ai, depois, não, gente, uns pós-operatórios normalmente é chocante, tipo, é absurdo. É, muito invasivos. E aí quando você depois lida com a parte bonita, não, tá ótimo. Só que ninguém enxerga, porque há uma vivência de solidão ali. E eu gostei também da parte de sujar todo mundo, porque foi o que eu falei pro Marcos, eu acho que foi simbólico de tá todo mundo sujo dessa merda, que é a responsabilidade de todo mundo tá manchado, todo mundo sabe disso. Sim. E meio que todo mundo segue a vida. Que é exatamente, eu acho que aquela sequência de tem a parte dela naquele final na estrela, toda só a cabeça dela, e depois limpam, passa e esquece. continua. A vida continua. Boa sorte, só mais uma na estatística. Né? E a outra parte que foi quando eu comecei a escrever, assim, tava no meio do filme, eu comecei a escrever, tipo, é possível que eu vi 10 da noite, mas tava muito vazio. Nossa, tinha tipo 10 pessoas naquele filme. O meu também, tava muito vazio, gente. Tipo assim, eu fui ver a sessão de 4 e pouco. Tava fazendo o que 4 e pouco da tarde? E o WhatsApp da empresa. Olha, agora você já sabe, se não te responder é porque a Luísa tá no cinema. Hoje horários flexíveis, tá? Flexibilidade. Então tava muito vazio. Eu não sei se também porque esse filme é mais 18, né? Tem isso também. Ele é faz 18 sentido. anos. Não, mas tinha bastante adolescente. Tinha bastante adolescente? Nossa. Tipo assim, é porque eu julguei adolescente, mas parecia ter, tipo, acabei de sair do ensino médio. Tá, então eles tinham às 18 vezes anos, pode, enfim. Mas o nosso só tinha gente muito mais velha, assim, né, Marcos? Acho que a gente era talvez um dos mais novos ali. Tinha muita gente mais velha ali, vendo. Curioso. E aí tinha pouquíssima gente. Mas, enfim, nesse sentido, assim, aí pronto. Aí eu comecei a pensar em várias coisas. Aí pra mim a primeira coisa que chocou foi ela falando, aquela hora que elas tretam. Você é a única parte amável em mim. E deu pra ver que a maior dor dela não era sobre a beleza, mas sobre o amor. Sim. E sobre o que a Luísa falou, que acho que foi a coisa que mais ela não gostou, da solidão. Sim, escancara muito isso, né? Porque ela some durante uma boa parte, assim, dos dias e Por 7 dias ela só... Não, e aquela parte de 3 meses que ela some ninguém? Exato. Tipo assim, o que aconteceu com essa mulher, gente? Socorro. Tipo, Não, e a outra mulher entra no apartamento dela, não teve mudança nenhuma, só fica ali. Ai, não, esse apartamento é meu agora. E tá tudo bem. é uma coisa... É muito esquisito. É muito esquisito. Mas é isso, assim, eu acho que é um esquisito também muito familiar pra esse tipo de vida, assim, que... Sim. Né, que, tipo, as pessoas estão muito ligadas à questão da performance e o que ela tá apresentando ser. Sim. Então, isso... Nossa, eu fiquei... E interessante isso que você trouxe, Bia, porque eu fiquei imaginando como deve ser para as mulheres mais velhas estar assistindo esse filme. Nossa, total. Não, e tanto que a gente tá vendo agora, até foi um dos trailers lá, enquanto a gente tava esperando, que tava tendo um filme que era... Quem era a atriz que tava interpretando? Essa é uma atriz mais velha, que ela é CEO e tal, falou assim, eu tenho poder, eu tenho tudo, não sei o quê. E aí o filme todo... É um menino que entra como estagiário na empresa dela e ele começa a querer ser o ativo da relação, mandando, agora eu vou te dar um copo de leite, você vai beber na frente da reunião. Vai ter um filme aí que apareceu o trailer. Você lembra o nome do trailer? Não.
Era horrível. E aí eu comecei a pensar o quanto dessas produções também não estão tendo produções para mulheres mais velhas nesse sentido, assim. Com meninos que vêm pra satisfazer, tipo, até olhando pra Netflix, catálogo da Netflix. Pra satisfazer essa solidão, essa falta de amor que as mulheres mais velhas estão tendo. Assim, de uma ideia... Até dorama que eu gosto de ver. Eu falo pro Marcos, eu acho que a minha tia-avó é louca. Eu já ouvi várias pessoas falando, minha mãe ama, não sei o quê. Porque é uma expectativa, assim, de ainda há romance, ainda há algo que eu consiga ver, acompanhar de amor. E é muito triste a gente ter que ver isso. Inclusive, foi aquilo que a gente estava comentando antes da gravação. Que a primeira coisa, quando a Elizabeth, ela se sente sem valor, o que ela vai atrás? Do único cara que é o perebado lá que... Que quis ela, assim. E assim, eu acho que ficou muito explícito que ela não se lembrava dele, que ela, tipo assim... Mas na hora que foi pra validação, ele servia de alguma coisa. Exatamente. Nesse lugar de, tipo, é um homem e ele pode me validar em algum sentido aqui. Exatamente. Ai, gente, sério. Eu não sei como é que a Luísa não gostou desse filme. Também. Juro. Também. Tipo assim, eu achei um filme muito forte. Sério, tipo, muito imersivo ali. Você vê explicitamente o que acontece no dia a dia das mulheres. Exato. Pra mim, a coisa que mais chamou a atenção foi isso. Como a parte que ela dizia que era mais amável dela, era a parte também que mais odiava. Na verdade, tudo dela se odiava e era a mais amável, vírgula. Sim. Porque ela era amável enquanto fazia sentido, enquanto ela era útil nesse lugar de beleza. E também aquela palavra do substituível, assim, teve aquela parte que ela já estava toda junta, assim, tava uma coisa meio monstruosa. Ela vê as pessoas com a máscara da Elizabeth e aí as pessoas estão batendo palma, né? Aquilo pra mim foi uma viagem dela, mas as pessoas falam assim, você é insubstituível, a gente te admira muito, então que necessidade é essa? Nossa, que a gente quer ser amada, a gente quer pertencer a espaço. Só que porque a gente só pertence, a gente só é amada quando a gente está satisfazendo de uma maneira estética. E que outras características ela tem? A crítica da Luísa era muito voltada para isso, tá? Ninguém vai sentir falta dela, ela não criou outros vínculos, ela não teve algo além disso. E ela também quer trazer a crítica do Luísa, do porquê você não gostou do... Ué, você fez parte da estrutura até agora, da... Tá, mas a parte pra mim é o seguinte, tipo assim, ela fez parte de toda essa estrutura por um tempão e assim, é óbvio que ela viu outras pessoas antes dela sofrendo a mesma consequência, assim, tipo, envelhecia e é até interessante, depois que eu vi o filme, apareceu no meu TikTok muitas entrevistas de mulheres falando, tipo assim, mulheres famosas, assim, falando que, sei lá, elas fizeram 30, você sabe o que é fazer 30 anos e você já começar a ser rejeitada porque você não aparenta mais ser nova, né? E aí também fiquei pensando enquanto essa indústria, tipo, tanto do cinema, musical também, ela fica muito baseada nessa cultura da pedofilia, sabe? E assim, eu fiquei com essa sensação de que o filme tinha sido escrito e dirigido por um homem, porque eu sentia que ficou num nível meio raso. Eu fiquei com essa sensação. E aí, enfim, eu ainda acho que é um filme que vale a pena assistir. Só que eu ainda senti que, tipo... O que você mudaria? Eu senti que foi um filme feito num ambiente meio esterilizado, sabe? Porque não deu pra, tipo, sentir muitas coisas, assim. Mulher! Não senti muitas coisas. Deu 1 hora de filme e eu fiquei completamente entediada. Porque eu fiquei, tá bom, elas vão se matar e acabou. Porque uma não aceita que, tipo assim, ela envelheceu. E eu fiquei, Mona, se tu não aceitou se aposentar, tu acha que a tua versão no teu ápice vai se aposentar? Óbvio que não. Aí ela ligando pro cara da substância, ai, a outra versão não se controla. Óbvio, Mona, tu também não se controla. Vocês são a mesma coisa. Então, enfim... Zero impacto. As pessoas vão ouvir, né? Não gostei do filme. Eu dei nota... Acho que eu dei 2,5 pra esse filme. Mas eu ainda acho... 2. milhão. Eu tenho que ver quanto eu dei no Letterboxd, mas eu não me afetou. Nossa, É importante a gente ouvir, né? Não, mas só tipo assim... Ah, não vou falar mais não. Encerro a minha participação. Eu acho que a partir daqui, acho que você vai tirar algum direito humano, vai ser violado. Ai, me cancela no Twitter. Enfim,
Eu acho que o que a Luísa trouxe também é válido, né? Pra gente ter outras perspectivas. Mas até essa crítica dela em relação a, tipo, você fez parte dessa indústria até agora. Por que você esperava outra coisa? Mas é isso, né? Enquanto a gente tá... As mulheres, homens, enfim... Quem estiver ali nessas hierarquias estivesse beneficiando, quem quer perder o lugar de poder? Exato. Mesmo que você... É isso que a gente até vê, por exemplo... Teve um livro, eu ainda não li, mas me chamou a atenção a capa do título, que era tipo assim... Pobres de direita. Acho que era uma coisa nesse sentido. Para falar sobre como algumas pessoas de certas... ou classe, raça, gênero, acabam se beneficiando, e nem é beneficiando, é tipo, dando conta um pouquinho de algum... namorando, flertando com o mínimo de privilégio, e já aquilo ali, pelo menos eu tô conseguindo ser bonificada num lugar aqui tão violento, e eu acho que era isso, assim, ela tava recebendo um pouquinho de algo que a gente gostaria. Sim. Quer dizer que ela tava certa enquanto ela tava fazendo aquilo? Não, mas também, assim, eu fico pensando que toda a estrutura dela, todo o contexto dela fazia com que ela entendesse que aquele era o certo para aquele momento. E que ela acreditasse também naquela ideia, porque assim, existe um grupo ali que vai estar vendendo alguma coisa, e no caso dela, vende-se promessas, vende-se sonhos, vende-se amor, exato, tipo assim, tudo é muito vendido pra ela, de uma forma que, sim, ela assim, pelo que passou ali do filme, me pareceu que ela considerou, assim, que com ela talvez fosse diferente. E quantas vezes a gente não acha, vivendo essa lógica, que com a gente vai ser diferente, que talvez não sejamos descartados, porque a todo momento tá ali a galera falando, você é insubstituível, você é insubstituível, você é única, você é não sei o quê. Isso perpassa as nossas mentes, porque é uma idealização, é uma ideia de sonho que no final das contas todo mundo quer alcançar. E eu achei genial isso que você utilizou da palavra vende-se, porque é muito mercadológico. Mercadológico? É, mercadológico. E também todo o processo de capitalismo ali, dá pra ver, né? Assim, até quando fazia sentido aquela também cena daquele corredor. De quadros. Vários quadros, aí de repente não tem mais nenhum. Sim. Acabou. E é tudo isso, assim, nesse lugar de consumo. Você consome, eu achei interessante também que não foi vendido aquela substância, né? Foi dado. Mas o Marcos até falou isso no final. Hoje, se alguém vendesse isso, uma galera ia comprar. Com certeza. E é muito triste a gente ter que pensar nisso, né? Quanto que o nosso corpo tá à venda, a nossa sanidade tá à venda, porque eu acho que o que ela mais perde ali nem é aquela questão simbólica dela tá envelhecendo com o tempo, aquela cena final, mas o quanto que ela vai perdendo dela, mesmo assim, dela conseguir se chegar, dela conseguir se amar, se sustentar a existência dela, aquele final. Achei também a única coisa que, antes da gente encerrar pra gente falar, aquele momento final que ela tá cozinhando. Nossa. Pra mim, foram todos os signos voltados pra uma bruxa. Dava pra ver, assim, a velhice. O cabelo, né? E ela na panela ali, fazendo... Tipo, como se fosse um caldeirão. Exato. Pra mim, eu olhava aquilo e falava, nossa, transformaram ela numa bruxa. Sim. E quanto que essas bruxas foram entendidas dessa maneira, como uma mulher que... A mulher velha, que quer amaldiçoar, que quer alguma coisa que é ranzinza, né? Sim. Então foi muito interessante a gente também pensar nisso. É muito interessante mesmo. Eu não tinha pensado por essa lógica, Bia, mas muito legal. E é esse início, assim, você falou da questão da substância, né? Eu tava conversando, assim, com os amigos meus e a gente tava falando tanto que, tipo, gente, aquela entrega que é feita e aonde ela tem que ir, na minha cabeça, eu pensei naquele lugar. Eu pensei em um tráfico humano. Foi o que me veio, tráfico humano. E como que ela é famosa daquele jeito? Você vai entrando naquele lugar aleatório. Exato, tipo assim, e aí você vê o tanto que ela tá desesperada por conseguir qualquer possibilidade de ainda estar em cena, ainda estar, né, com os holofotes virados pra ela, porque aquele lugar é muito esquisito. Pra ela ter se submetido a entrar naquele lugar e tantas outras coisas que aconteceram, é porque ela queria muito que aquilo acontecesse. Sim. E é basicamente isso, né? A gente se submete a variados modelos de sofrimento pra poder receber um pouco de amor. A migalha da migalha da migalha, né? Então, se você assistiu o filme, conte pra gente o que você achou, quais são as suas críticas. Se você conseguiu, porque tem muita gente que não conseguiu assistir, saiu no meio do filme, né? Então também nos conte. E é isso. Aproveite para curtir, se inscrever, seguir a gente no @psi.bianca, @pod.mulherdevoz e @mulherdevoz.cc e também no @psi.marilino. A cada dia você tá ficando mais natural. Olha aí. Né? Um beijo, tchau, até semana que vem. This my shit. All girls love to be like this. She's the queen bee, the star.